termina a Segunda Guerra Mundial e o Brasil recebe uma segunda onda de imigração italiana. Entre esses novos imigrantes tem importantes intelectuais que vão contribuir à renovação da cena paulistana. Entre eles temos vários arquitetos. Temos o arquiteto Giancarlo Palanti, temos a arquiteta Lina Bobardi e temos esse profissional intelectual de múltiplas facetas, que é o Pietro Maria Bardi, que vai ser o diretor do Museu de Arte de São Paulo, vai fundá-lo junto com Assis Chateaubriand, que era o promotor desse museu, e tornar esse museu um centro de referência, de polarização dessa renovação cultural e produtiva em São Paulo. Nós convidamos a professora Aline Sanches, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, para nos falar sobre esses momentos de chegada do Palanti e sua participação desse grupo, né, esse círculo que se forma no MASP, sendo que ele se tornou, inclusive, sócio da arquiteta Lina Bobardi para a produção de design, de mobiliário e arquitetura de interiores. Essa produção do Estúdio Palma, ela tem um significado particular para a cultura artística arquitetônica da cidade de São Paulo naquele momento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles se colocam como aqueles que vão produzir mobiliário moderno. Não que outros arquitetos e artistas já não tivessem feito isso, mas eles veem ali uma oportunidade, como estava acontecendo na Itália, de não apenas desenhar os móveis, mas produzi-los em série, e tomar conta também da sua produção e comercialização dentro do Estúdio Palma. Tem um significado particular também, porque a esses móveis é vinculado um significado ideológico importante, porque comparece, ao menos nas palavras da Lina, mas isso também é visível quando se estuda as fotografias dos arquivos do Palanti, comparece ali um desejo de uma realização de móveis com um caráter nacional e brasileiro. No momento em que eles apresentam esses móveis, por exemplo, quando a Lina os apresenta na sua revista Habitat, ela coloca como a primeira fotografia de apresentação uma tigela entalhada por um caiçara de Caraguatatuba. E o que faz ali uma tigela entalhada por um caiçara, quando o que se vai apresentar são móveis modernos? O que ela via e o que ela demonstra no texto é que naquela simplicidade, economia de meios, comparecia a mesma lógica que levava à formulação daqueles móveis, a mesma lógica de simplificação estrutural, de economia de meios, de máximo aproveitamento das possibilidades materiais. Se coloca ali também, por exemplo, uma imagem das redes dos navios gaiola do norte do Brasil, em que ela vincula, ela vincula na legenda dessa fotografia a síntese de uma rede que é, ao mesmo tempo, poltrona e leito, a essa busca de síntese nos seus próprios móveis, né? E a possibilidade de construir, havia várias poltronas e cadeiras com forro solto que permitiam o mesmo amoldar-se do corpo ao tecido, às redes, nas poltronas feitas em lona ou mesmo em couro. Após a dissolução da parceria com Lina Bobardi, no começo dos anos 50, o Palanti começa uma carreira de arquiteto numa construtora, né, deixando alguns marcos importantes pela cidade. Ele começa a desenhar esses edifícios que estão modificando a paisagem da cidade daquele período. Um deles, de particular importância, é o Conde de Prates. Esse edifício ele é importante por vários aspectos, né? O significado dele é muito particular.
pelo próprio lugar onde ele se coloca. Não é um lugar qualquer, é um lugar particular e importante da paisagem da cidade. É a passagem do centro antigo para o chamado centro novo. Esse edifício é construído como grande parte do centro da cidade naquele momento e alguns arredores, sobre terreno já construído. Então, ele é carregado de coisas que já existiam ali, de significados, de valores que já existiam ali. O Conde de Prates, ele já tinha um projeto, a ideia de construir um arranha-céu no lugar onde antes havia um palacete, os 2 palacetes gêmeos, chamados palacetes Prates. A ideia de construir um arranha-céu ali é anterior à chegada do Giancarlo Infalante na construtora Alfredo Matias. Esse edifício ele já tinha tido um projeto do arquiteto Elisiário Baiano, mas quando o Palante chega na Alfredo Matias e ele escreve dessa maneira no seu currículo, ele faz uma radical reforma desse projeto. O que isso significa? Significa que para aquele lugar da cidade que está construindo, através de um arranha-céu, a representação das ideias que ela move, que tantas agentes movem nessa cidade naquele momento de progresso, de avanço tecnológico, o Palante, a imagem que se pretende para essa cidade é a imagem de uma cidade moderna, construída com um arranha-céu em vidro, um prisma, que possa trazer um sentido de monumentalidade que os projetos anteriores já traziam, da relação do edifício com o Vale do Anhangabaú, mas também que pudesse melhor expressar as ideias de um prisma matemático possível pelos desenvolvimentos tecnológicos, pelas possibilidades materiais, pelas possibilidades estruturais de construção em concreto armado. Uma produção muito importante que o Palante desenvolve aqui no Brasil são as lojas da Olivetti, que tinham um papel de levar para o exterior a cultura e a arte italiana associada ao design das suas máquinas. A professora Aline vai falar um pouco sobre isso. Nesse momento, a Olivetti ela está se expandindo, ela já construiu as suas fábricas na América do Sul, em São Paulo e na Argentina, e está expandindo as suas lojas pelo mundo. Ela já havia feito suas lojas em Barcelona, em Nova York, que é uma loja muito famosa, na qual, dentro do projeto cultural do Adriano Olivetti, para as quais são contratados os melhores arquitetos e artistas italianos que vão realizar essas lojas, que hoje são reconhecidamente um patrimônio, aquelas ainda existentes. Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo daquela de Veneza, projeto do Carlo Scarpa, e hoje ela é lugar de visitação. Comunga, arquiteto e artista, para vender as máquinas de escrever, que são vistas como obras de arte, são objetos de design que receberam muita energia criativa e são bastante sofisticados e dessa maneira são apresentados. O arquiteto Giancarlo Palante é responsabilizado pelos projetos das lojas. Nesse momento, ele já está associado ao arquiteto Henrique Minglin, mas é ele o principal autor dessas lojas. O livro ele se encerra, a narrativa, em 52, mostrando alguns poucos projetos que Lina tinha nesse momento, mas encerra de maneira muito marcante, mostrando uma foto da Casa de Vidro, onde nós estamos gravando aqui esse nosso programa. A obra da Lina Bobardi vai ser objeto de um próximo episódio dessa nossa colaboração entre o Instituto Bardi e o ICIB.